gravação. Bom, estamos então aqui no nosso estudo online. Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigada pela presença. E hoje nós temos um comentário sobre a última sessão do capítulo 6. O capítulo 6, todo ele trata das lições de amor, e nessa última sessão, que é a sessão 5, nós temos as lições do Espírito Santo, que são divididas em 3 lições, que vamos fazer um comentário sobre elas, depois abrir para a nossa interação, para nossas colocações aqui, perguntas e respostas, se for o caso. E antes de iniciarmos, eu convido vocês a nós juntos, como uma só mente, uma só meta, um só propósito, fazermos, como sempre temos feito, a nossa preparação mental para aquilo que realmente queremos aqui. Nós podemos nos preparar, respirar pausadamente. Isso ajuda para aquietar os barulhos superficiais da nossa mente. E com isso nós podemos nos concentrar e trazer para junto de nós a lembrança da nossa meta, que é de que o Espírito Santo nos guie, que ele seja o nosso professor, porque as lições que nós queremos aprender são dele. Então, certamente nós já aprendemos as lições do ego, e essas nos trouxeram aqui nessa experiência de corpo físico e psicológico, e nós temos agora aprendido com Jesus o que ele aprendeu, a forma como ele despertou, ou seja, voltou a lembrar-se da sua realidade como filho de Deus, como um ser imutável, eterno e uno a toda a unicidade do Pai. Então, Jesus agora, essa mentalidade de Jesus, não um ser separado que ele mesmo já não acredita mais, mas que ele foi tentado a acreditar que era um ser separado, como na nossa mente nós também temos essa tentação, e é disso que nós precisamos aprender a largar, se é que queremos voltar a experienciar da paz, que é a nossa herança natural como filhos de Deus. Então, a nossa mente, ela foi feita através do acordo com Deus de ser igual a Deus. Então, Deus se estendeu e com a concordância do Cristo, do Filho, da nossa realidade, nós viemos a existir, mas também sabemos que um sonho de separação veio a ganhar guarida na nossa mente. E esse sonho de separação que trouxe como consequências essa condição de individualidade na qual a consciência agora parece estar presa, e a consciência é que precisa de salvação, é a consciência que precisa retornar a saber do ser que nós somos. Então, em realidade, não há nenhum ser fora da mente de Deus, não há um eu aqui, não há uma Ying que precisa retornar a Deus, porque o ser real criado por Deus nunca foi modificado, mas com certeza há uma consciência de que há um aqui, e essa consciência, ela bloqueia a lembrança do ser que eu sou na experiência desse ser. E logo no início aqui dessa sessão, as lições do Espírito Santo, nós temos uma explicação de Jesus de como que Deus vê, então, essa consciência separada. Então, nós já vimos que quando nós pensamos separação,
Deus não deu realidade à separação. Como ele diz aqui, Deus não iria nos ensinar que nós estamos separados para depois nos salvar. Porque se ele nos ensinasse que nós estamos separados e precisamos ser salvos, isso seria dar realidade à separação. Então, Deus, ele simplesmente, quando nós tentamos oferecer-lhe um mundo que fizemos a parte dele, que é com essa crença de separação, na verdade, nós nada oferecemos a Deus porque nada tinha sido feito, Deus, ao mesmo tempo, também soube que na nossa consciência, que pensou separação, nós não estávamos mais recebendo recebendo o amor de Deus, porque não estávamos repassando o amor de Deus. Essa consciência da ideia de separação, ela corta a comunicação, como nós vimos no nosso último estudo. Então, não a comunicação de Deus com a nossa mente, que é ininterrupto e jamais foi afetado, mas a nossa capacidade de saber dessa comunicação de Deus. Essa foi cortada, e assim Deus soube que a sua extensão de amor não estava sendo repassado, e assim nós não poderíamos saber que somos amor. E por isso, como ele diz aqui no final do primeiro parágrafo, então Deus pensou, minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Então, uma forma simbólica de por que, embora Deus saiba que a separação não aconteceu, a sua resposta foi o Espírito Santo para nos acompanhar no nosso sonho de separação e, ao mesmo tempo, não dando realidade à separação, mas sim dando uma resposta para que nós possamos voltar a estar cientes de novo de onde, de fato, nós nunca deixamos de estar, para voltarmos a estar cientes de novo do Cristo em unicidade com Deus, que é o nosso ser. E essas lições do Espírito Santo, elas podem ser divididas, esse reverter do modo de pensar separação, podem ser divididas didaticamente apenas para questões de entendimento em 3 passos que essa sessão traz aqui. E a primeira sessão, e antes de dar os passos, ele também explica, Jesus, que o Espírito Santo também, ele não aponta os nossos erros. Ele compara isso com uma criança que sonha que está tendo um pesadelo, e que quando nós a acordamos, nós não falamos para ela ou a acordá-la, não a acordamos bruscamente do pesadelo e não falamos dela que o que ela viu era um pesadelo, porque a criança acredita que era um pesadelo. Simplesmente lhe informamos que isso já passou, isso acabou. Então, não se assusta as crianças. Assim, o Espírito Santo não aponta nossos equívocos para nós mesmos, não faz uma listagem de nossos erros para provar o quanto estamos equivocados. Ele simplesmente nos informa que nós estávamos sonhando, que isso que passamos a pensar é nosso próprio pesadelo, e que pesadelos não são reais. E aí ele nos ensina a diferenciar o estado, o estado acordado do estado sonhando, para que nós mesmos, quando nos virmos sonhando, possamos apelar para o despertar. Assim como ele fala aqui também, assim como nós podemos ensinar as crianças, através dela perceber que, pelo conteúdo do pesadelo que ela está tendo, que isso é um pesadelo, e assim fazer um apelo para ela mesma para despertar, nós somos convidados a olhar de volta para dentro da nossa mente o que nós estamos vendo, e o externo, o mundo todo, ainda é uma condição interna da nossa mente, e sabermos que isso não é real, isso é o nosso pesadelo, mas que nós podemos despertar desse pesadelo.
E o despertar, então, começa com esses 3 passos, que são essa lição de hoje, desse final do capítulo 6. E o primeiro passo da reversão do pensamento, então, ele é para ter, dá tudo a todos. Aqui nós já podemos ver o quanto o Espírito Santo, as suas lições, eles vão para o pensamento, vão para a mente. Porque, obviamente, que essa lição para ter, dar tudo a todos, não se refere a coisas físicas, não se refere ao mundo físico e comportamental que nós temos aqui, porque dentro do mundo físico, se eu tenho algo e eu dou isso, eu fico sem. Então, essa lei, ela não se aplica às condições do ego ou às condições da mente equivocada que acredita que a sua realidade está dentro do mundo físico. Então, ela se aplica ao modo de pensar. Então, no pensamento, tudo que eu quero ter, eu preciso dar ou não vou ter. Se eu quero a segurança, eu preciso ser a segurança e oferecer segurança a todos. Se eu quero se eu quero me sentir amparada, se eu quero me sentir amada, eu preciso ser o amor, eu preciso oferecer o amor, eu preciso ser aquilo que eu quero ter. Por isso que essa lição, então, para ter dá tudo a todos. Ele até começa essa lição dizendo que quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se foram, saberás que durarás para sempre. Essa lição para ter, dar tudo a todos, ela já se refere ao nosso ser real, à consciência de vida que nós somos. E ele também nos explica aqui que essa consciência, esse despertar, alguns podem até pensar que ele venha através da morte. Mas a morte, como ele explica aqui também, ela não é nada mais do que uma forma de resolver um problema sem resolver nada. Porque a morte, ela é só outra maneira de tentar solucionar um problema que nós nos achamos inadequados dentro do ser que somos acreditamos que acabando com isso, acabamos com a inadequação, acabamos com a dor, com o sofrimento, com a pobreza, enfim, que fugimos de uma condição da qual não estamos felizes. Quando, na verdade, a nossa felicidade, ela está em sermos quem nós realmente somos. Então, Deus nos criou para a felicidade. Mas a felicidade, como ele diz também num lugar nessa lição de hoje, ela é uma condição que Deus dá o tempo todo na eternidade, porque é na eternidade que está nosso ser, não na crença de separação. Então, para ter dar tudo a todos, ele se refere ao nosso estado mental. Primeiro passo, então, é reconhecer que tudo que vemos no mundo que se aplica para proteger ou para fazer valer a ideia de que nós somos um ser separado, isso, em algum momento, se vira contra nós e poderá nos ferir. Então, não há segurança onde há conflito, onde há dois, pode haver conflito, e certamente ele se instala, porque não há um interesse comum, não há um único propósito. O único propósito é o reconhecimento mental de que todos nós temos e somos a mesma vontade que é a vontade de Deus, que é a vontade da felicidade perfeita, que é a vontade de voltar, e aqui na ideia de separação, a vontade de voltarmos a estar cientes do Cristo para voltarmos a estar ciente das nossas criações e da unicidade com o Pai. Então,
reconhecendo isso, reconhecendo esse primeiro passo, que para termos algo nós precisamos dar isso, e que isso é uma condição de pensamento, uma condição de ser, e não do mundo físico. Então tem realmente a ver com o que nós pensamos que nós somos, e se nós somos espírito e somos o todo, nós só vamos saber que somos o todo se nós aceitarmos esse todo em tudo. Então, isso é dar tudo para ter. Tendo dado esse primeiro passo inicial, que ele, como ele nos explica, que é o único passo que nós precisamos decidir dar, a partir do momento que nós realmente queremos isso, nós já estamos na direção e na guiança do Espírito Santo. A partir desse passo, ele nos conduz, ele nos guia, ele nos leva aos próximos 2 passos, e o próximo passo, que é uma consequência natural desse primeiro passo, é: para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Então, a única forma de obter paz é ensinar a paz. Como que eu posso ensinar a paz? Eu ensino aquilo que eu acredito, é automático. Aquilo que eu penso, que eu vejo, eu estou acreditando nisso, por isso que eu vejo, e é isso que eu ensino. Então, se eu quero ter a paz, eu preciso ver a paz, eu preciso ver além do conflito, eu preciso transcender aquilo que aparentemente está conflitando ou que está atacando. Eu preciso olhar além, eu preciso olhar para a realidade do que está por detrás disso, porque por detrás de toda forma projetada aqui, ainda está a realidade de Deus, porque só há uma fonte de vida. Mesmo as coisas equivocadas aqui do mundo físico, elas ainda têm, na realidade, a mesma fonte de vida de Deus, e por isso que elas estão em Deus, embora possam não estar cientes disso. Elas podem realmente estar identificadas com uma crença de separação, podem estar identificados com essa projeção da fragmentação da mente e da identificação com corpos físicos e psicológicos, como nós também estamos ao vermos nosso irmão separado, mas nós podemos agora olhar com um novo propósito, não com o propósito de fazer o mundo a parte de Deus, mas como um propósito de isso servir como uma sala de aula, para isso servir para as lições de nós voltarmos a despertar para a realidade. Então, para ter paz, precisamos ensinar a paz para aprendê-la. Então, é ser a paz, oferecer a paz. Onde nós vemos o conflito ou o ataque, ver com a visão do Espírito Santo, que sempre vê além do conflito. O Espírito Santo sabe que o conflito, ele é apenas uma forma gritante de um pedido de amor, onde a mente esqueceu-se que ela é o Filho Santo de Deus, que ela é amor, que ela é luz. Então, dentro do sonho de esquecimento, certamente que ataques são possíveis. E a dor pode ser muito aguda, e de fato nós podemos ferir e até mesmo matar e morrer dentro do sonho de consciência separada do nosso ser. Mas isso ainda é um conteúdo de sonho. O despertar é que nos leva de volta à consciência da paz. Então, para ter paz, ensinar a paz, é olhar para o irmão, olhar para a situação conflitante, olhar para aquilo que nós estamos sentindo quando nós não nos sentimos adequados, e reconhecer que por não estarmos nos sentindo adequados, certamente estamos na mentalidade errada. Estamos numa mentalidade do ego, uma mentalidade que acredita na separação, e aí
o ser que eu sou está em conflito com o ser que eu acredito que é minha identidade. O Cristo que eu sou não é o mesmo ser que a figura projetada aqui no corpo e a minha consciência me dizem que eu sou. E por isso que eu sofro o ataque. Então, reconhecendo isso, e agora querendo de novo voltar à paz, eu preciso primeiro estender essa paz, ou seja, ensinar a paz para aprendê-la. Ver o meu irmão além do conflito, ver ele com o mesmo propósito que o meu, que dentro do sonho é um propósito que todos querem despertar, é o único propósito comum que nós temos aqui. Então, o irmão, ele pode estar equivocado, aparentemente ele está também em conflito e pode aparentemente estar nos atacando, mas se nós aceitarmos esse ataque como verdadeiro, se nós o vermos através do mesmo propósito de que, na realidade, tudo que ele está dizendo é que ele não está em paz, e o seu propósito, juntamente com o meu, é voltar à paz, se eu tiver essa consciência, estarei ensinando a paz, e assim voltarei a estar em paz. E isso também funciona no nível do pensamento. E para ter, então, essa consciência da paz, nós precisamos, obviamente, estar num sistema de pensamento que ensina a paz. O ego jamais vai nos ensinar a paz, porque o ego, ele tem um único propósito, ele não tem o propósito de nos fazer felizes, e sim de se autopreservar, de se perpetuar. E para isso, ele necessita do conflito, do nosso medo. É o nosso medo que é o alimento dele, porque no medo a nossa mente não consegue ver a paz. Então, o sistema de pensamento do ego jamais será o sistema de pensamento que nos ensinará a paz. Por que é importante dar-se conta disso? Porque nós realmente precisamos, para ter então a paz, para ensinar a paz, aceitar um único sistema de pensamento e, ao aceitar um, abandonar o outro. Então, aceitar ao Espírito Santo como sendo o sistema de pensamento que fala a favor do nosso ser e a favor de Deus, e aceitando a ele, nós precisamos dar mais um passo também, abandonar ao sistema do ego. Porque enquanto nós oscilarmos entre o sistema de pensamento do medo, que é o ego, e o sistema de pensamento de amor, que é do Espírito Santo, nessa oscilação a nossa mente também, ela oscila entre a certeza e a dúvida, e isso gera conflito. Então, o que acontece nesse conflito? No instante que nós decidimos ensinar a paz para ter a paz, nós escolhemos ao Espírito Santo. Mas para permanecer nesse sistema do Espírito Santo, vem agora o terceiro passo, que é a lição do Espírito Santo, que é ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Isso também é uma prática. Não basta escolher uma vez a paz e depois descansar no sentido de achar que está feito e agora posso como que tirar férias disso e voltar às tentações anteriores, porque acredito que alguma coisa ainda trouxe algum benefício para mim dentro do sistema do pensamento do ego. Então, se voltar ao ego, automaticamente nós esquecemos as lições do Espírito Santo. Então, só quando voltamos ao sistema do Espírito Santo é que voltamos a estar cientes da paz. Então, para a paz ser a constância, e é na constância da paz que Deus pode dar o último passo, que o reflexo do amor, que o reflexo da paz de Deus
do céu se estende aqui na terra, nessa constância, para que ela seja vivenciada na nossa mente. Isso foi requerido de Jesus, como ele diz aqui, e também é requerido de cada um de nós, que depois que nós já decidimos, nós já aceitamos a lição de que para ter algo eu preciso dar isso a todos, para ter paz eu preciso ensinar a paz, para recebê-la. Agora é necessário fincar pé nessa decisão. Isso é ser vigilante só a favor de Deus. É ser vigilante só a favor do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz o nosso sonho aqui. Então, é o Espírito Santo que traduz os nossos pesadelos num sonho feliz. E o sonho feliz, ele é necessário não para que fiquemos eternamente sonhando num sonho feliz, mas para que a nossa mente esteja não mais em contrariedade com Deus, para que a nossa mente possa novamente voltar a saber do nosso ser real, do Cristo, que é a nossa única real identidade e que nunca foi perdida, mas que nós esquecemos, que nós deixamos de estar cientes no momento que pensamos separação. Então, para voltarmos a estar cientes do nosso ser, nós precisamos dessa, desse sistema de pensamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o pensamento que está a favor de Deus, que decide só a favor de Deus em todas as situações. Então, qualquer conflito que nós temos, ele é sempre advindo de um pensamento equivocado nosso, de uma identificação nossa com o ser individual e de uma defesa mal colocada, defendendo um especialismo, separando das demais partes da nossa mente, que é o nosso irmão, tornando nosso irmão, então, diferente de nós, não aceitando a nossa unicidade. No Espírito Santo, aceitando o Espírito Santo, sendo vigilantes para que o pensamento dele seja aquele a quem nós queremos acreditar, nós estamos realmente trabalhando um caminho seguro e um alicerce forte na confiança do retorno. Nós estamos aprendendo a diferenciar os pesadelos do sonho feliz do Espírito Santo e sabendo diferenciar do pesadelo, nós mesmos vamos apelar para despertar a cada vez que um pesadelo nos tenta. Então, ainda é nossa decisão largar do ego. Ainda é nós que precisamos nos decidirmos a favor de Deus. E isso nós fizemos por tabela quando aceitamos ao sistema de pensamento do Espírito Santo. No resumo disso, nós vemos aqui no C6, tu, em primeiro lugar, aprendes que ter se baseia em dar e não em receber. Então, o ego, para ter, ele quer receber primeiro. Nós sabemos que para ter paz, eu tenho que dar a paz. Em seguida, aprendes que tu aprendes o que ensinas e que queres aprender paz. Todos, em última instância, querem a paz. Até mesmo as guerras, todas elas, em última instância, a pessoa acha que com aquilo que ela vai obter de vitória na guerra, ela vai ter paz. Quando assassinos, eles atacam pessoas, eles acreditam que esta pessoa roubou-lhe aquilo que deveria ser dela, ou se ela tivesse aquilo, ela vai estar em paz. Ou se ela jogar a sua raiva para fora, acabando aquele ser que é objeto da raiva, então ela assassinando, que isso vai que isso vai lhe dar a paz. Então, em última instância,
todos querem a paz, mas embora possam não reconhecer os meios para obtê-la, porque os meios do ego, eles nos levam para o lado oposto da paz. Os meios do ego para obter a paz sempre nos levam para um caminho que nos afasta da paz, ao invés de buscar a paz. Por isso que é impossível o ego dar a paz. É impossível nós obtermos algo quando nós trilhamos um caminho que vai em direção ao contrário de onde está aquilo que nós queremos. Então, a paz, ela está na nossa mente, mas naquela parte da nossa mente que é guardada por nós, a lembrança dessa mente é guardada por nós, pelo Espírito Santo. Então, nós temos que ir em sua direção. Então, vamos ter a paz. Então, essa é a condição para a identificação com o reino, já que é essa a condição do reino. Então, a condição de nós voltarmos a lembrar de Deus e do reino e do Cristo é nossa mente voltar a saber da paz. Então, quando nós pensamos separação, nós automaticamente fizemos um outro reino que não era o da separação. Por isso que agora nós precisamos voltar de novo a nossa mente à condição de paz. E como que nós podemos, então, agora linkar esses 3 passos com uma condição de perdão? Porque, como sempre te tenho dito aqui, a metafísica, o conhecimento dos pensamentos do Espírito Santo são fundamentais e precisam ser aprendidos primeiro para serem usados na prática. Então, nós não podemos praticar aquilo que não temos. Então, mas também ter esse conhecimento e não praticar, isso resulta que esse conhecimento fica sem valor na nossa mente. Então, não teria nenhum valor essas lições do Espírito Santo se nós não lhe dermos uma utilidade prática para nós nos libertarmos da autoprisão que nós mesmos fizemos a nós quando pensamos separação de Deus. Então, ninguém nos expulsou do paraíso. Nós escolhemos pensar diferente de Deus, e é por nossa escolha que precisamos decidir de novo, voltar a estar ciente da nossa realidade em Deus, e para isso nós precisamos perdoar o mundo pelo que ele não fez. Então, como que podemos praticar agora esse perdão? Em cima dessas 3 lições aqui, em cima desse pensamento que Jesus nos compartilha, e como ele diz, tudo que Jesus aprendeu e usou, ele está, ele não está retendo nada para si, ele está dando para nós, porque foi dessa forma que ele também aprendeu. E ele também quer que nós aprendamos para nós voltarmos a saber da nossa realidade, do nosso, do, do nosso ser real. Então, numa forma de perdão prático. Quando nós temos uma situação de conflito, um medo, ou uma vitimez, talvez estamos brigados com alguém, ou então uma falta que está nos tirando o sono, uma crença na escassez, seja o que for, cada um sabe sempre de qual pensamento está tirando a sua paz e precisa ser desfeito. Isso é um caso específico no perdão. Então, como que podemos pensar perdão? E uma forma prática, nós até podemos fazer juntos aqui. Quem tiver uma situação que está ciente agora, que precisa da liberação disso, nós podemos, cada um pode usar esse pensamento
subjacente. E nós podemos nos concentrar, nós estamos unidos no pensamento do Espírito Santo e olhamos de volta para essa situação específica, da qual nós viemos aqui para praticar o perdão e reconhecemos que isso que está nos afetando, isso do que nós queremos liberar através do perdão, isso é algo que só está nos afetando porque no nível acima nós fizemos isso. Isso ainda é nosso. Isso pode ter surgido porque nós confundimos a primeira lei da reversão aqui do ter e do ser. Acreditamos que nós e o nosso irmão temos interesses separados. Nós esquecemos que a única meta comum que nós temos todos é aquela que se pode dar a tudo a todos. Por isso que nessa reversão do pensamento desse perdão, nós aceitamos que é da nossa responsabilidade isso que está nos conflitando, e nós não estamos em paz diante disso, porque nós não somos, ou deixamos de ser em algum momento, a paz. Nós tínhamos interesses separados, e esse interesse separado, ele estava vigilante a favor de um ser separado. E isso foi o causador desse conflito, e agora ciente de que esse pensamento é nosso, nós o fizemos, nós o damos guarida e nós o projetamos para dentro de um mundo físico, agora retiramos esse pensamento do mundo, assumimos a responsabilidade por ele e entregamos ele ao Espírito Santo, para que ele o limpe dos conflitos e aquilo que estiver a favor da paz, a favor do amor, o Espírito Santo purifica e restitui ao reino de Deus. E o que se opõe ao reino, o Espírito Santo, ele o desfaz porque não é real, era apenas o nosso pesadelo. E assim, aceitamos ao Espírito Santo como nosso sistema de pensamento, e nesse momento também decidimos pela vigilância a favor de Deus. Esse conflito que existiu, que nós levamos ao Espírito Santo, foi desfeito diante do propósito único da paz. Ele apenas requer agora da nossa vigilância, de que o Espírito Santo já o desfez, e a cada tentação, se ela ocorrer, de voltarmos a acreditar novamente no conflito, nós sabemos que basta voltarmos o nosso pensamento novamente a Deus, e nisso nós voltamos a estar cientes da paz. E essa dádiva do Espírito Santo para nós, e é por essa dádiva que somos gratos a Deus. Então, tudo perdoado e liberado. E podemos concluir dizendo amém a isso. Então, uma forma muito, muito simples, cada um em cada pensamento, sempre o Espírito Santo dá o seu modo de pensar, mas sempre no mesmo conteúdo. Então, assim, nós temos essa utilização prática de como usarmos das lições de amor. Isso é o que eu tinha aqui para nós hoje, e nós estamos então aqui. Amém.
na nossa interação. Obrigada, Isorena. Pessoal, então, agora, se alguém quer acrescentar, ou quer trazer algo, algum testemunho, compartilhar, nós estamos aqui na interação. E não havendo chamado, temos aqui da Sabrina. Só abrir o microfone. Oi, Ing. Oi. Essa prática do perdão verdadeiro que nós acabamos de praticar, isso pode ser tanto para específico nosso, quanto do que está no nosso campo de visão, com um irmão, com uma pessoa próxima. A gente pode estar aplicando da mesma maneira, né? Exato, assim como não há ordem de dificuldades em milagres, não há ordem no perdão. Qualquer coisa pode ser lá da guerra do outro lado do mundo, como uma coisa que eu vejo, um medo que só eu sei que eu estou sentindo em mim mesma. Então, qualquer situação que eu estou ciente, não há ordem de graduação nisso também. Ela é aplicável, por isso que essa primeira lição, para ter dá tudo a todos, o Espírito Santo, ele só fala a favor daquilo que é para todos. Então, a forma do perdão, que é do Espírito Santo, que é largar para ele o pensamento nosso que contém conflito, ele serve, o pensamento ele não tem barreira, ele serve tanto, e inclusive para situações imaginárias também, não precisam ser aparentemente físicas, não pode ser um medo bobo imaginário, seja o que for, não tem, ou então um filme, uma fantasia, algo que eu sei que é totalmente insano, mas isso está bloqueando a consciência da paz. Qualquer coisa que nos tira do pensamento da paz, que nos tira do pensamento do Espírito Santo, precisa ser desfeito, seja lá a forma que for. As formas são milhares, mas o conteúdo é sempre o mesmo. O que não vem de Deus bloqueia a consciência de Deus. E por isso que serve, sem nenhuma graduação, serve totalmente como material para ser levado à expiação ou para o perdão. Sim. Obrigada, Ing. Obrigada, Sabrina. A Isorena? A Iraci também levantou, então a Iraci, quem abrir o microfone primeiro? A Iraci, por favor. Tem uma pergunta, Ing. Se algo não me incomoda, se não me causa nenhum transtorno, eu não preciso te perdoar. Deixa eu te pedir outra coisa. Isso que você está vendo, mas não está te transtornando, mas você está vendo. Você está sentindo amor por isso, você está se sentindo uno a isso, ou você está apenas vendo isso lá fora e se sentindo neutra, se sentindo não parte disso? Eu só estou criando uma situação, né? Da necessidade então, do perdão. Então, a questão é se eu vejo algo lá fora. Se eu não tenho emoção, claro que só com as partes que eu tenho emoção nós temos material suficiente para perdoar. Mas eu estou falando isso porque, às vezes, há uma emoção e a gente não a percebe. Às vezes, a gente quer botar para baixo do tapete e dizer que isso não está causando algo. Tipo assim, estou neutra disso, mas não paro de pensar nisso o dia inteiro. Por que não esqueci, então? Se é neutro, no momento que a informação vem, eu estou ciente dela, mas depois eu esqueço. Mas se isso continuar acontece, tudo bem. pensando,
Sim, daí tudo bem, não é o caso. Mas e se esse pensamento persiste, mesmo aparentemente não, tipo assim, grudou na, na memória. Aí Uhum. é o caso de ver por que está grudado ali. Entendi. Uma coisa que me veio assim, por exemplo, está acontecendo a guerra lá, né? Sim, E eu não me preocupo com aquilo, não me incomoda. E se é uma situação hipotética, tá? sim. Se eu olho para aquilo lá e vejo assim um sonho, não está me afetando. Eu não tenho nada a perdoar. Se eu vejo ali e sei que isso é um sonho, é uma projeção, e que é uma projeção da minha mente, eu já reconheço, o perdão, ele também, aqui eu faço ele cumprido porque nós estamos numa sala de aula aqui para aprender a raciocinar, Isso. mas o perdão, na realidade, ele é uma atitude. Então, se no momento que houver a notícia, você já está recebendo essa notícia da mentalidade ciente que isso é um sonho, que isso é apenas uma tentativa da própria mente de validar o mundo separado de Deus, você já reconheceu o perdão e a guerra não vai te afetar. Mas se não, se tem um pensamento escondido, tipo assim que diz, isso não me afeta porque não faz parte de mim, eu não tenho nenhum parente lá, eu não tenho ninguém lá, mas se eu tivesse um filho lá, eu estaria preocupada, mas como eu não conheço ninguém, então para mim tanto faz. Então, na verdade, ainda é um motivo para ser perdoado. Uhum. Entendi, entendi. Tá ótimo, Ingrid. Gratidão. Obrigada. E a Isurena também tinha levantado a mão, só abrir o microfone. Oi a todos, boa noite. Eu queria comentar, Igne, porque eu já escolhi, já decidi, diante de tudo que eu estou aprendendo, eu decidi escolher pelo pensamento junto com o Espírito Santo. Mas existe uma dificuldade grande, para mim, não sei se deve ser para muitos, da vigilância. Porque, como você disse, que eu vou falar com as minhas palavras, né? Que não adianta a gente só escolher, decidir, tudo bem, decidir que quero a paz, né? Na minha mente, ter paz e também, junto com todos os meus irmãos, né, na unicidade, ter sempre essa paz. Mas decidi, então, o pensamento voltado ao Espírito Santo, que está me ajudando muito, inclusive, tenho testemunho de que na minha vida diária, quando eu volto o meu pensamento para ele, e coisas que eu achava que era impossível de acontecer, tem acontecido comigo. Então, eu só tenho mesmo que ter gratidão. Mas a vigilância, eu, parece que a gente esquece que existe tudo isso de bom, que existe o símbolo do Espírito Santo, mas na hora que o egão, eu me deixo dominar por ele, raiva de alguém, ou então fico sentida com as palavras que uma outra pessoa me disse, e guardo muitas vezes esse sentimento, às vezes até conto para o meu marido, olha, fulano falou aquilo, não devia ter feito isso. E nesses momentos, Ingrid, eu esqueço da minha decisão pelo Espírito Santo. Pensar como Jesus pensava, né? O que ele nos ensinou, que ele veio para nos ensinar. Então, demora muitas vezes algum tempo até eu falar, não,
que comece por mim, o perdão. Eu vou perdoar essa pessoa e ela na essência, ela é como sou eu, não é? Sou eu que estou nessa pessoa, na essência, sou eu essa pessoa, porque somos um, né? Então, daí eu me lembro, daí eu entro na paz novamente. Mas é mesmo assim, é um trabalho que a gente faz mesmo, de vigilância mesmo. É um trabalho, sim, e isso tem uma explicação lógica. Jesus nos fala isso, e é ser honesto, e faz parte da honestidade reconhecer, em primeiro lugar, essa dificuldade que vem devido à nossa mente destreinada a pensar com o Espírito Santo. Por toda a existência da separação, nós vimos pensando com a mente separada, ensinando a nós mesmos que somos um ser separado de Deus, e aprendemos essa lição. E essa lição agora precisa ser desaprendida. Então, eu vou dizer, não é o certo, mas é natural que a nossa mente tenha dificuldades de lembrar, e por isso que nós precisamos praticar, praticar e praticar. Por isso, as lições do livro, o texto, nos levam a criar o hábito da prática. Então, nós temos o hábito, sem praticar, de pensar com o ego. E por isso que parece que, por um instante, o perdão pode ser tão realmente feito com toda a honestidade, e no instante seguinte, esquecer de novo, cair na tentação, a cada vez que o sentimento venha, e voltar para trás. E é para isso que Jesus nos deu o curso, para isso que ele nos ensina a treinarmos a nossa mente com a prática. Uma mente sem treino nada pode fazer. E não se sentir culpada. Se sentir culpada por ainda estar no ego, isso é um novo caso específico para praticar o perdão. Praticar a culpa por ainda voltar a pensar com o ego. Então, nós estamos dando os primeiros passos da reversão do pensamento. Como eu disse, nós vínhamos por todas as existências aprendendo um sistema de pensamento separado de Deus. Nós precisamos, com a mesma mente que aprendeu, com a mesma parte tomadora de decisão da mente que aprendeu o sistema de pensamento de separação, aprender de novo que a nossa realidade está em Deus, que é a alegria que nós queremos, a paz que nós queremos está em Deus. E isso requer a prática, mas só o início que parece ser difícil, porque parece que ainda nós estamos deixando algo para trás, que está sendo nos exigido na base do sacrifício. Nós não acreditamos ainda totalmente no Espírito Santo, de que só dele vêm as alegrias. Nós ainda achamos que algumas coisas do ego vão nos deixar felizes, e aí temos essa dificuldade de praticar. Mas se nós praticarmos o perdão, principalmente com coisinhas pequenas que parecem insignificantes, um simples desconforto, ou uma ansiedade, uma fobia, um medo, uma coisa, praticar com coisas pequenas, o sistema de lembrar do Espírito Santo, ele entregar isso, a nossa mente ela vai criar uma linha de aprendizagem, porque é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos pela repetição. Então, por isso que precisamos praticar o perdão, para que cada vez mais esse novo propósito de pensamento seja lembrado. Chegará o momento, pela repetição, é que nós chegamos à maestria. Então, o perdão de tanto praticado vai chegar um momento que ele vai ser o primeiro pensamento que vem a cada tentação. E quando ele for o primeiro pensamento, não haverá mais esforço nenhum. Então, no começo, parece que é um esforço lembrar da prática.
mas isso só é assim devido à condição da nossa mente totalmente destreinada em pensar com o Espírito Santo. E é natural, Jesus sabe que é isso, e por isso que ele nos deu o seu curso para nós termos por onde praticar. Temos um modelo de como praticar. E a repetição vai trazer a maestria. Então, não se culpe a cada vez que, ao invés de se sentir culpada e na culpa, o ego parece que pode dizer, ó, tu botou tudo a perder, agora não adianta mais. Pelo contrário, a cada vez que vem a culpa, é só mais uma situação para entregar ao Espírito Santo. Do Espírito Santo, eu sei, aqui eu errei de novo, mas eu sei que tu desfaz todos os equívocos se eu, dos meus erros, se eu o permitir. Por isso, Espírito Santo, te entrego de novo o meu pensamento aqui. Então, só praticando a lembrança de entregar o Espírito Santo. Só essa lembrança já trilha um caminho, já há ganhos assim de que levaríamos sem essa prática bilhões de anos para aprender. Nossa, Ingrid, ficou bem claro. Muito agradecida. Deixa eu ver quem mais aqui. A Miriam levantou a mão. O Ing, e sempre lembrando que a responsabilidade é nossa, né? Que nós é que estamos projetando. Então, se a gente conseguir lembrar todas as vezes que aquilo ali é uma criação da nossa mente, da nossa consciência, e que o irmão, ele aceitou, né? Ele aceitou fazer aquele teatro, né, com a gente. Também nos ajuda muito. Isso já é o suco do perdão, né? Isso já leva à reversão do pensamento. Isso já retira a separação, essa lembrança, essa prática, então. E esse pensamento já vem do Espírito Santo. Então, é um grande avanço, e é assim que nós nos tornamos a paz, para termos a paz. Amém. A Isorena, acho que levantou de novo a mão. Não, Ingrid, Não. foi engano. Fiquei feliz com a sua resposta. Que bom. E bom no sentido assim, tudo que o Espírito Santo nos dá é para todos. Então, todos nós ficamos felizes quando recebemos do Espírito Santo a sua resposta, do Espírito Santo. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver aqui a Lúcia. Ingrid, eu queria mais agradecer a Isurena, porque, nossa, quantas pessoas aqui, acredito eu, no grupo, que passaria por esse mesmo tipo de questionamento, porque nós temos muitas dúvidas, e muitas vezes nós temos tantos afazeres no nosso dia a dia, que a gente se entrega de uma tal forma ao fazer aquilo que estamos fazendo, que não tem Espírito Santo, não tem estado de presença, nós estamos ali muito integrados, né, no afazer do momento. E às vezes, muitas das vezes, você sai daquele momento ali que está fazendo alguma coisa, vamos usar como exemplo, fazendo uma comida, lavando uma louça, limpando uma casa, um trabalho de escritório, e você não lembra que você está ali fazendo aquilo em estado de presença, né? Você simplesmente se entrega. E aí você termina aquele, vai para outro, aí talvez depois 3, 4 afazeres, você lembra estado de presença, se está fazendo a lição, vai fazer a lição, e muitas das vezes você acaba realmente fazendo comentários de coisas que acontecem no seu dia a dia, comenta com um amigo, com irmão, com família, marido, e você realmente está, né,
como se fala, coisas que você tem que realmente levar para o perdão. E assim vai. E sobre que foi, não me lembro, acho que foi a Iraci que comentou sobre estar na guerra. Estar na guerra e não sentir nada. Não vamos sentir nada enquanto aquilo não tocar, que não é um filho nosso, não é alguém da nossa família que está ali. Porque somos todos irmãos, é o nosso irmão, é o nosso filho, é o tudo que está ali, né? Então, ele realmente incomoda. Então, a gente vai olhar realmente, olhar, eu estou vendo isso, machuca, é meu irmão que está ali, é meu filho, é minha mãe, é meu pai. E entregar ao Espírito Santo, porque incomoda, né? Acho que isso. Isso, levar a entrega. E um ponto que você falou, Lúcia, só para colocar aqui também, e o pensamento do Espírito Santo não ocupa tempo e espaço. Dá para fazer todas as coisas ocupacionais daqui, como você citou, cuidar da casa, fazer o trabalho externo, enfim, fazer a parte profissional, mas no estado de presença, numa mentalidade, o pensamento não ocupa espaço. Então, é só o hábito que faz com que a gente esqueça do pensamento e podemos voltar o pensamento à funcionalidade. O próprio Espírito Santo guia nosso pensamento para a funcionalidade quando nós estamos em presença dele e temos que decidir, por exemplo, algo no funcional. Ele nos guia, então, não ocupa tempo algum pensar com o Espírito Santo. É só a questão do hábito mesmo de não praticar pensar com o Espírito Santo que faz que traz esse esquecimento. Uhum. E o quanto isso te rende, né? Quando você está em estado de presença, agindo no seu modo funcional, o quanto isso, sei lá, parece que rende, você não vê o tempo Fica passar. abençoado, né? Você está lavando uma louça, assim, aquela pia tumultuada de louça, você sente a água, você sente a espuma e você está ali naquele estado de presença e nossa, tudo flui, quando vê tá tudo pronto, e você sai dali e não está cansada, nada, é tudo muito bom. Mas você tem que realmente estar e querer, porque é um esforço. Jesus não disse que é fácil. É uma escolha, é um esforço inicial, é uma escolha, isso. Temos que trabalhar e vamos conseguir, né? Como estar aqui assistindo essa aula? Eu estou aqui só ouvindo, qual o estado de presença que eu estou aqui? Eu estou entregue, eu estou aqui, estou pensando outras coisas, e assim. E é isso. É bem isso, Lúcia. Obrigada. Obrigada eu. E a Rosemar também levantou a mão. Eita, a Lúcia acabou falando tudo que eu ia falar. Até realmente... isso, a mentalidade do Espírito Santo é sempre para todos. É única, né? É única. E é isso, né, que eu queria realmente dizer, que essa tentação é justamente a falta de foco que a gente está, né, no dia a dia, na funcionalidade, fazendo tudo no automático, né? E esse estado de presença que a Lúcia falou, é só isso, Isurena, que vai te dar segurança e certeza, né, de não dar realidade e investimento ao que você está fazendo na funcionalidade, né, sendo aqui funcional. E isso não te desqualifica do que você é, da sua essência, do que você é em Deus, né? Não deixa de ser verdade. Então, é esse foco nosso que fica desfocado quando a gente está distraído, né? Sujeito, submetido aos condicionamentos de uma vida inteira separada, né? De uma consciência que fez uma imagem para se fazer existir separada a parte de Deus, e num mundo onde Deus não é bem-vindo, não é para estar no mundo, né?
e essa consciência de nunca termos saído da totalidade do que somos em verdade com Deus, é que nos mantém com o foco na verdade, do pensamento de perdão diante de tudo, diante de qualquer situação. Você não sai desse estado mental de que nada real pode ser ameaçado. Era isso que eu queria falar. Valeu, Rosimar. Obrigada, pessoal. E realmente, Rosemar, o Espírito Santo, e cada vez que nós cairmos fora, então, simplesmente, e quando lembrarmos, dar-se conta, não precisamos também esperar para depois para voltar. É só um estado de consciência. E a prática traz isso. Obrigada, gente. Eu não sei se mais alguém tem alguma contribuição para trazer, por favor. Não, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação, nosso encontro de hoje. Gratidão sempre a Jesus, ao Espírito Santo,